Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O nosso assunto hoje é a igualdade de gênero e ações afirmativas, desafios e perspectivas para as mulheres brasileiras depois de 25 anos da Constituição de 1988. E vamos conversar agora com a advogada Ana Cláudia Pompeu Torezan Andreucci, professora de Direito na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e na Universidade de São Judas Tadeu. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia, por estar conosco. 25 anos depois da Constituição que garantiu a igualdade entre homens e mulheres, certamente a condição da mulher mudou demais no Brasil. Mudou para melhor? Acredito, boa noite a todos, acredito que vem mudando sobremaneira, mas muito há que se fazer ainda, né? Acredito que leis devem ser fomentadas de proteção no sentido de igualar homens e mulheres nessa caminhada que nós temos. Então, como eu vejo a situação como hoje? Se nós pegarmos um histórico, né, nós estamos completando uma grande temporada que a mulher pode votar, mas ainda há muito a se fazer. Acho que as leis devem ser incentivadas, precisamos de mais mulheres no Congresso Nacional. O paradigma, né, que nós temos de uma presidente, isso é muito importante, mas acredito que ainda há muito a fazer. Agora, quando você diz assim, há ainda muito o que fazer, no que está garantido na Constituição Cidadã? O que é que não saiu do papel? Olha, eu acredito ainda que existem normas que são protetivas à mulher, com um viés de se demonstrar uma proteção que seria no sentido mesmo de incentivá-la ao progresso. Na obra eu trato de uma ação afirmativa, e a ação afirmativa é uma medida que visa igualar grupos que são desigualmente considerados grupos de minoria. Então nós temos algumas referências na Constituição de 88, uma delas, né, que eu trabalho na minha tese de doutoramento, que agora é publicada, é a diferença de idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Eu quero chamar a atenção quando a doutora Ana Cláudia fala aí na obra, é este livro. Ela vai estar lançando esse livro no próximo dia 14, lá na Universidade Mackenzie, a partir das 6 da tarde. Igualdade de gênero e ações afirmativas. E você acaba de falar, doutora Ana Cláudia, sobre a questão da previdência social. Eu vi no seu livro um destaque para a questão da diferença de idade, que para favorecer a mulher, ela pode se aposentar 5 anos antes do que os homens. E a senhora faz um duro questionamento ali, como sendo uma proteção descabida, digamos. É isso mesmo? É isso mesmo. Até o primeiro momento, Maria Lídia, pareceria que seria uma tese até antipática, mas quando a gente começa, a analisar os argumentos, passa a entender que não. Esse é um benefício que existe, a diferença de aposentadoria, A mulher 5 anos mais jovem que o homem poderia se aposentar e 5 anos antes do tempo de contribuição. É uma norma da década de 60 para cá, que não existia anteriormente e que teve por objetivo premiar de uma forma pseudo, como eu considero, as mulheres. Qual foi a garantia? A mulher se aposentaria antes como uma compensação pela dupla jornada de trabalho. Isso não pode ser entendido como uma ação afirmativa, já que o seu livro destaca esse aspecto, a importância das ações afirmativas para a igualdade de gênero? Exatamente. Na verdade, ela começou com o intuito de ação afirmativa, porque a mulher se lançava ao mercado de trabalho e não abandonava os afazeres domésticos, nem tampouco eram compartilhados com os homens. Então foi lançado no seguinte sentido, um presente para a mulher que teria dupla jornada de trabalho. Na verdade, ao se dar, entre aspas, esse presente para as mulheres, deixou a ela notadamente marcada a ideia de que o espaço privado é o dela e o espaço público é o do homem. Papel social. Exatamente. E ela, com isso, ela não consegue concorrer em pé de igualdade, porque a casa continua sendo dela. Mas ela não está conquistando cada vez mais no mercado de trabalho lugares conforme pela sua produtividade, competência. As próprias empregadas domésticas estão conquistando direitos trabalhistas, que já estão muito próximos dos demais trabalhadores. Ainda falta igualdade, mas já está mais próximo. Isso é um processo que vem acontecendo com um apoio na lei, independente da questão da previdência social, garantir à mulher esses 5 anos de diferença? Sim, a grande questão aí, Maria
Maria Lídia, que a gente tem que retomar é a questão da diferença de idade até para o sistema previdenciário poder suportar. Então, todos os países no mundo já caminham no sentido dessa igualdade de gênero nas aposentadorias. A grande questão é, se você não tiver mais esse benefício, qual seria, então, a compensação para a mulher? É por isso que hoje, na Europa, já há diretivas no sentido de se estabelecer a chamada licença parental, que seria o quê? Na verdade, a igualdade de homens e mulheres perante a família. A possibilidade de uma mulher ter o homem compartilhando também dos benefícios quando da criação dos filhos. Então, isso já é uma realidade lá. Licença maternidade, licença paternidade. Quer dizer, essas mesmas prerrogativas que são direitos conquistados. Exatamente. Isso seria a verdadeira igualdade. Então, o que eu entendo? Quanto mais nós premiarmos as mulheres, mais nós vamos a considerar hipossuficientes, frágeis, submissas, cidadãs de segunda classe. Então, qual seria a ideia? Tanto que às vezes eu brinco com os meus alunos, falo, professora, a senhora é feminista? Não, feminismo pode ser uma contrafacção do machismo, na verdade. Não, eu acredito que a gente tem que evoluir para o conceito de pessoa, que é um conceito que está muito além do conceito de homem e mulher. Mais humanista. Muito mais humanista, que eu acho que é o que vai apresentar realmente as propostas para o futuro. Então, o trabalho é nesse sentido, realmente. Bom, é um livro muito denso, muito interessante para reflexão. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por sua entrevista. Muito obrigada, eu é que agradeço. Obrigada. Juliana.